Olá pessoal, para melhor entendimento de vocês, resolvi gravar a aula de cálculo, tá certo? E a nossa última aula a gente falou sobre fator de potência, não é isso? Potência ativa, reativa e aparente, certo? Sabemos que a potência ativa é aquela potência que transforma trabalho, tá certo? Através da potência aplicada, ou seja, da força aplicada, através das tensões. Então, a potência reativa, tá certo? É aquela potência indesejada, aquela potência, tá certo? Que não transformou-se em trabalho, tá certo? Mas que gerou algum tipo de consumo indesejado. Já na aparente é a junção das duas, potência ativa e potência reativa, tá certo? Hoje, quase todos os sistemas elétricos, ele tem esse fator potência, ele vem com esse fator de potência descritivo, seja em motores, seja em instalações elétricas, é feito essa definição do fator de potência do ambiente, tá certo? Ou do equipamento. Mas como a gente está tendo aula de máquinas elétricas, a gente vai fazer os cálculos para definir a potência do motor, tá certo? Sabendo que o fator de potência é simplesmente a medida de eficácia que aquele equipamento tem de transformar toda a potência aplicada em trabalho. E é dada como? Então, uma potência, uma máquina que usaria da sua potência total, ela seria classificada como 0,1, ou seja, 100% da sua capacidade, tá certo? De utilização da eletricidade fornecida, tá certo? Das tensões fornecidas, tá certo? Nesse determinado equipamento. Como não temos esse equipamento, sempre vamos ter perca, certo? Então, os equipamentos vêm definindo o fator de potência desse equipamento. E esse fator de potência, ele é dado, tá certo? Na maioria das suas vezes, com certeza, na maioria das suas vezes, por um número menor do que 1.0, que 1.0 equivale a 100%. Tá certo? 100% da capacidade da utilização dessa potência. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer cálculo para determinar a potência daquele equipamento. Você deve estar se perguntando, mas professor, por que eu tenho, tá certo? Por que eu tenho que fazer esse cálculo de potência? Qual a importância da gente fazer um cálculo de potência? Primeiramente, às vezes o equipamento ele é muito antigo, tá certo? Às vezes está faltando algumas informações na placa, às vezes você não consegue encontrar o mesmo equipamento na indústria ou no comércio. Então é necessário que você substitua esse seu equipamento, esse seu motor no caso, para que você possa utilizar um com a mesma, para a mesma finalidade, tá certo? E com a mesma eficácia com relação ao fator de potência, tá certo? Que ele tenha o mesmo rendimento ou até mesmo um rendimento melhor na hora da utilização de toda a sua força para transformar em trabalho, tá certo? Então, normalmente vamos supor que um primeiro consumidor tem aí o seu fator de potência de 0,8. Isso significa, pessoal, que o equipamento ou instalação dessa pessoa tem o seu cosseno, que a gente vai chamar isso de cosseno, de 0,80, certo? Que traduzindo para porcentagem, ele tem um aproveitamento de toda a potência de 80%, tá certo? Então, ele tem o aproveitamento de 80% com um cosseno
de 0,80. Agora, imagine um segundo consumidor, tá certo? Que tem, tá certo? Um segundo fator de potência, outro consumidor. E esse consumidor tenha esse fator de potência de 0,9, tá certo? Ou 0,90, certo? Vamos sempre utilizar, certo? Eu coloquei aqui um zero, mas sempre vamos utilizar o 0, um número posterior, tá certo? Ele pode ter 0,95, isso pode. Ele pode ter 0,87, pode sim, certo? Mas vamos trabalhar desta forma aqui. Então o que é que significa? Esse segundo consumidor, ele tem um fator de potência de 90%. Ou seja, esse consumidor, ele consegue utilizar o seu equipamento ou a sua instalação 90% da carga fornecida, tá certo? Lembrando, por lei, tá certo? O fator de potência de um determinado sistema, né, ele tem que ter, né, embora lá tenha algum equipamento, certo, pessoal? Embora tenha algum equipamento em um sistema e ele tem menos de 90% ou 92%, que é o permitido, menos de 92% não pode, mas juntando, tá certo? Todos os equipamentos das instalações, se na sua maioria tem mais de 92% de aproveitamento, mesmo considerando os equipamentos que tem apenas 8%, ele não vai pagar essa multa, tá certo? Mas o meu equipamento, as minhas instalações, os meus equipamentos estão, na sua maioria, tá certo? Abaixo de 92, vai ser pagado multa. Algumas concessionárias, por lei, né, cobra essa multa, porque é como se fosse o uso indevido da potência instalada, ou seja, desperdício de eletricidade, tá certo? Então, como é que vai ser feito esse cálculo? A gente vai fazer esse cálculo, certo? Pelo fator de potência e algumas informações que o nosso motor traz, tá certo? Então, o fator de potência é a medida, tá certo? Da eficácia de uma instalação elétrica, como eu falei, tá certo? Então, como é que é feito esse cálculo? Existe uma regra, tá certo? Na matemática, para a gente poder fazer isso. Então, a gente vai chamar a nossa potência elétrica, tá certo? De PE, tá certo? Chamar a nossa potência elétrica de PE, tá certo? Essa é a potência elétrica que a gente vai descobrir do nosso equipamento, tá certo? Através de algumas informações. E essas informações vai ser o quê? A corrente. Vai ser a corrente e a tensão. Ou seja, corrente vezes tensão. E tensão vezes a raiz quadrada de 3. Professor, mas por que raiz quadrada de 3? Pessoal, quando a gente está trabalhando com equipamentos trigonométricos, né, como se diz a história, ou seja, que trabalham com 3 tensões, no caso do motores trifásicos, que são os maiores consumidores, tá certo? Os maiores consumidores do que um transformador bifásico ou monofásico, tá certo? A gente vai utilizar a questão do cálculo na raiz de 3, tá certo? Como é que é representado nos cálculos? É representado normalmente como raiz de 3, tá certo? Raiz de 3. Mas aí, pessoal, na nomenclatura da elétrica, quando a gente vai fazer, certo? Algum questionamento, ou pega algum projeto, ou pega alguma informação de algum motor, o manual daquilo, ou de qualquer sistema elétrico, que seja trifásico, a gente determina, tá certo? Com esse símbolo. Tá certo?
a gente determina com esse símbolo. Então, trifásico, tá certo? Então, pessoal, sabendo que a potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente vezes a tensão, tá certo? E a tensão vezes a raiz de 3, tá certo? Aí tem outra informação que a gente vai adicionar. Essa informação também está na placa de identificação do nosso motor, que é o que? Que é o cosseno. O cosseno nada mais é aquilo que eu falei anteriormente, alguns minutos atrás. Quando o motor vem com a sua identificação de potência, de fator de potência, que ele vai ser o cosseno, a gente vai chamar ele de cosseno. Tá certo? A gente vai chamar ele de cosseno. Então, potência elétrica é igual, né, a I, que é a corrente, vezes a tensão, que é V, tá certo? Vezes a raiz quadrada de 3, tá certo? E vezes o nosso cosseno, que também é uma informação que a gente vai encontrar nos nossos motores elétricos. Certo? Eu posso até depois passar algumas placas de identificações para vocês e explicar cada informação que essas placas elas vão ter, tá bem? Então, pessoal, vamos realizar alguns cálculos aqui, tá certo? Para que vocês possam compreender e posteriormente vocês vão ter a oportunidade de vir e trocar informações e tirar também as suas dúvidas, tá certo? Então, imagine, tá certo? Um motor elétrico, tá certo? Imagine um motor elétrico de 1/4 de CV, tá certo? Sendo esse motor trifásico, com a tensão de 380 volts e a sua corrente de 0,66 e o seu cosseno de 0,62. Ou seja, o seu cosseno está dizendo que ele tem um rendimento de toda a potência aplicada de 0,62, que no caso seria 62%, certo? Dentro da regra, se fosse uma instalação elétrica, tá certo? Esse fator de potência aqui, ele estaria abaixo do limite permitido. Mas eu posso ter outros equipamentos dentro da instalação que estão próximo a 25, a 97, a 92, a 95%, que vai cobrir essa perca que está tendo aqui, como eu expliquei a vocês. Então, esse nosso motor tem um cosseno de 0,62, que seria 62% de aproveitamento de toda a potência instalada nesse motor, tá certo? Aplicada, nesse motor, tá certo? Então, qual será a potência desse motor? Tá certo? Dada em quê? Em watts, tá certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação, certo? Então, 0,66, que é o quê? Que é a nossa corrente, tá certo? Que a nossa fórmula diz o quê? Que é a nossa corrente vezes a tensão. E qual é a tensão? A tensão é 380, tá certo? Vezes 380, tá certo? Vezes desculpa, pessoal, vezes a raiz de 3, tá certo? Vezes a raiz de 3, que por sua vez, por último, vai ser o quê? Vezes o cosseno. Vezes o cosseno, que é de quanto? O cosseno é de 0,62. Então, pessoal, qual seria o resultado desse cálculo aqui, com relação à potência dada em watts? Seria de 200, que é aqui, pessoal, eu já tinha feito esse cálculo antes, tá, pessoal? Então, 269,32 watts de potência.
Então, esse é um dos cálculos, tá certo? Que a gente utiliza para definir a potência de determinado motor, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Posso aplicar mais um exemplo para vocês, tá certo? Para que fique bem entendido com outros valores e com outro entendimento, tá certo? Eu posso até fazer isso agora. Bom, pessoal, voltamos, né? O complemento, né, daquela último vídeo, né? Trouxe outro exemplo, e esse exemplo eu troquei alguns números, algumas informações do nosso motor, tá certo? Pessoal, lembrando, eu esqueci de falar no vídeo anterior quanto vale um CV em watts, tá certo? Um CV em watts equivale a 735,49 watts, tá certo? Um CV. No vídeo anterior, a gente viu que tinha lá 1/4 de CV. E aquele resultado deu de quanto? Deu 269, que equivale a 1/4 de CV, tá certo? Que era a potência daquele motor. Então eu trouxe outra questão para que vocês fiquem mais familiarizados com esse tema, né, e como resolver ele, tá certo? E aqui eu trouxe um novo motor com novas informações que diz assim: imagine um motor com 5 CV, tá certo? Sendo esse motor, certo? Símbolozinho 3 aqui, ó, trifásico, tá certo? Com a tensão de 380 e a sua corrente de 7,73, tá certo? Ampere. E o cosseno de 0,85, né? Qual a potência desse motor? Já pelos dados que esse motor traz, a gente já sabe que esse motor ele é muito mais potente do que o anterior, tá certo? Porque aquele era 1/4 de CV. E esse daqui ele tem 5 CV de cavalos de potência, né? Então, o que é que a gente vai fazer? O mesmo cálculo, certo? Sendo que PE, que é a nossa potência elétrica, tá certo? E a gente vai fazer daquela mesma forma. Corrente vezes tensão, tensão vezes a raiz de 3, vezes o cosseno. Tá certo? Que é igual o valor dado em watts, tá certo? E a gente vai fazer. É bom, pessoal, que vocês pratiquem. O cálculo não é nem tão difícil de fazer, como vocês podem ver. Mas que vocês possam se familiarizar com as informações, tá certo? Para que vocês não se percam nas informações. Se a gente vai fazer prova, se a gente não vai fazer prova devido às aulas da saindo online, isso a gente vai decidir depois, tá certo? Mas pelo menos eu quero que vocês saiam desse curso, desse módulo, aprendendo pelo menos alguns cálculos básicos com relação a motores elétricos, tá certo? Então, pessoal, qual é a nossa corrente? A nossa corrente é de 7,73. Então, PE é igual a 7,73, tá certo? 7,73 vezes o quê? A nossa tensão. A nossa tensão que é 380. Vezes o quê? Vezes a raiz de 3. Vezes o quê? Vezes o nosso cosseno, que é de 0,85. Então quer dizer que esse nosso motor, ele tem um rendimento de toda a potência aplicada de 85%, tá certo? Então qual seria o resultado dado em watts? É isso? Vamos fazer? Desculpa aí, pessoal, eu tinha esquecido, tinha feito o cálculo antes que eu tinha esquecido de anotar, tá certo? Então,
a nossa corrente, né, isso, vezes a tensão vezes a raiz de 3, e a raiz de 3 vezes o nosso cosseno, que é o rendimento em porcentagem da potência aplicada. Então esse valor em watts vai dar 324,56 watts de potência. Certo? 4.324,56 de potência, tá certo? Esse foi mais um exemplo que eu apliquei aqui para vocês e a gente vai retornar para a nossa aula lá na nossa live para poder tirar qualquer outra dúvida que possa ter ficado, tá bem?